Olá! Que excelente ter a companhia de quem busca entender melhor as engrenagens da própria mente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai dar um mergulho absolutamente fascinante num tema que toca a todos nós: a evolução do cuidado com a saúde mental. Estamos deixando para trás aqueles métodos mais rígidos, que enxergavam a dor humana por uma lente só, para entrar num ecossistema incrivelmente rico e dinâmico. É a ciência e o cuidado de mãos dadas para tratar não só uma parte, mas a nossa totalidade. Basta imaginar a cena clássica da terapia que a nossa cultura construiu. Um paciente deitado num divã, o analista com aquele bloquinho de notas nas mãos e uma conversa rolando. Mas aí surge uma dúvida que não quer calar. Será que o sofrimento humano pode ser curado só pela fala? Será que só colocar os pensamentos para fora é o suficiente para resolver dores super complexas? A fala tem um poder absurdo, com toda certeza. Mas a ciência de hoje nos faz questionar se toda essa angústia, que muitas vezes transborda para o corpo e para as nossas relações, pode ser resolvida exclusivamente no gogó? E é exatamente aí que entra uma ideia que é um verdadeiro divisor de águas: a abordagem multidisciplinar. O que isso quer dizer na prática? Bom, significa que o cuidado moderno com a saúde mental agora exige um verdadeiro time de peso. A gente junta a profundidade da psicanálise clássica com as descobertas incríveis da neurociência e a sabedoria das terapias corporais. A ideia não é jogar fora o que já funciona, de jeito nenhum. O objetivo é criar uma rede de apoio para tratar o ser humano de forma holística, inteira, de ponta a ponta. E a nossa primeira parada para entender como tudo isso se conecta é justamente a base, a psicanálise e a menos. Afinal, é impossível falar sobre a base da nossa mente sem tirar o chapéu para a obra monumental de Sigmund Freud. Ele foi, sem exagero, o arquiteto que conseguiu decodificar o nosso inconsciente. O trabalho dele mudou totalmente a forma como a gente entende os traumas, principalmente aqueles da infância, e os nossos geniais mecanismos de defesa. A psicanálise nos mostrou que aquela dor emocional não resolvida não desaparece. Ela dá um jeito de vir à tona. Ela vira sintoma, se disfarça de ansiedade, de uma tristeza profunda ou de compulsões. Ter aquele espaço seguro para falar e ressignificar tudo isso continua sendo uma ferramenta de poder inestimável. Só que a psicanálise clássica sempre focou muito no inconsciente e nos desejos reprimidos, certo? Do outro lado da balança, as terapias complementares trazem o holofote para a tensão que se acumula no nosso corpo, para a regulação imediata das emoções e para a nossa integração física. E aqui vem o grande plot twist científico da nossa análise. Descobriram que o trauma não mora só nos nossos pensamentos. Ele fica preso, literalmente encapsulado na nossa biologia. Sabe aquela tensão crônica nos ombros ou aquela dor nas costas que não passa? Por incrível que pareça, pode ser uma memória que o corpo simplesmente se recusa a esquecer. O que nos leva ao próximo passo lógico da nossa investigação: a expansão do cuidado através das terapias complementares. Aqui o leque se abre de uma forma maravilhosa. A gente ganha acesso a um verdadeiro arsenal terapêutico que podemos dividir em 3 frentes: mente e foco, expressão e integração física. E vale o aviso, não estamos falando de passatempos ou hobbies de fim de semana. São métodos auxiliares potentes desenhados cirurgicamente para soltar aqueles nós energéticos e físicos que a palavra sozinha sua para conseguir acessar. Da hipnose clínica à musicoterapia, passando por relaxamentos profundos, tudo entra em cena para devolver o nosso equilíbrio global. Cada uma dessas práticas tem um papel de altíssima precisão. A hipnose clínica, por exemplo, age como uma chave mestra para acessar emoções super escondidas e reprogramar padrões que a gente repete no piloto automático. A meditação e o mindfulness funcionam como um freio de mão para o sistema nervoso, regulando a hiperatividade da mente. Já a arte e a música são vias de comunicação puramente simbólicas, perfeitas para quando a gente não consegue encontrar palavras para a dor. E as terapias corporais vêm para quebrar aquela armadura de tensão que a gente veste todo dia, religando de vez a mente ao corpo. Mas como é que a gente liga a emoção profunda com a reação física? É aqui que chegamos à nossa ponte: a neurociência. A neurociência é o elo que faltava. E os dados que ela traz são de cair o queixo. Eles provam por A mais B que traumas e emoções extremas alteram fisicamente os nossos circuitos neurais.
É uma mudança biológica palpável. O sofrimento prolongado interrompe a produção daquele mix hormonal saudável, bagunça completamente o nosso funcionamento emocional e deixa o nosso sistema de alerta travado no ligado. O corpo reage como se o perigo fosse acontecer a qualquer milissegundo. Ou seja, cérebro e corpo são fisicamente moldados pela dor. E para deixar isso ainda mais claro, a gente precisa trazer a visão do grande pesquisador psiquiatra Bessel van der Kolk. Ele tem uma frase que resume perfeitamente a situação: o corpo guarda as marcas. Essa ideia crava de vez a realidade de que o trauma carimba a nossa biologia. E o que isso significa na prática? Que precisamos de muito mais do que apenas conversar para curar. Se a biologia está machucada, a lógica é simples. A gente precisa de ferramentas biológicas, físicas e sensoriais para consertar o estrago. E aí, como é que acontece a mágica da recuperação? É um passo a passo fascinante. Quando essas terapias em equipe entram em campo, o nosso cérebro ganha um estímulo direto na sua neuroplasticidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele começa ativamente a criar novas conexões saudáveis, construindo rotas novas para desviar das antigas rodovias do medo e do trauma. O resultado final dessa obra de engenharia do corpo é que a gente finalmente alcança a tão sonhada regulação das emoções e do comportamento. O cérebro é literalmente reformatado para uma cura de verdade. Caminhando para a reta final da nossa análise, vamos falar sobre o ser humano integral, passando pelos benefícios reais e, claro, pela ética. A grande sacada que precisamos levar daqui é que a nossa existência é biopsicossocial e espiritual. Parece uma palavra complicada, mas significa que somos universos complexos de biologia, sociedade, emoções e espiritualidade. Nós não somos um simples código num manual de diagnósticos. Reduzir alguém a um sintoma é cortar pela raiz as chances de uma cura completa. O objetivo mais nobre da saúde mental do século XXI é justamente esse: enxergar e tratar a beleza de sermos totais. E quando a gente abraça essa complexidade toda, os resultados práticos na vida da pessoa são transformadores. As pessoas desistem menos do tratamento, porque, convenhamos, é muito melhor quando as estratégias são desenhadas para o seu perfil específico. O sofrimento emocional despenca. Na prática, a gente passa a dormir melhor, a autoestima ganha o fôlego novo, as amizades e os relacionamentos ficam mais leves e, de quebra, ganhamos uma caixa de ferramentas muito mais forte para lidar com as pancadas inevitáveis da vida. Mas, freando um pouquinho a empolgação, a gente precisa fazer um alerta super importante. Cuidado ético de verdade exige rigor absoluto. Isso significa que profissionais precisam conhecer seus limites, fazer os encaminhamentos certos e basear tudo em muita ciência. Vamos ser francos, não tem mágica, não tem atalho e não tem cura milagrosa da noite para o dia. A verdadeira cura é um processo. Exige tempo, muita responsabilidade de todas as partes e, acima de tudo, um trabalho em equipe bem alinhado. E para fechar o nosso papo de hoje, deixamos no ar uma pergunta para mexer com a imaginação. Como será que o futuro da saúde mental vai se transformar quando a mente e o corpo forem definitivamente tratados como uma coisa só? A gente viajou da fala para o corpo e do corpo para a neurociência, construindo uma rede de cuidados sensacional. Quando finalmente pararmos de separar o que sentimos do que somos fisicamente, o nosso potencial de cura será ilimitado. Esperamos que essa análise tenha trazido luz e muita curiosidade sobre o poder da nossa própria biologia. Até a nossa próxima análise!